Olá, meus amigos, então voltando aí para o terceiro bloco da aula de noções introdutórias, noções gerais da ilicitude. E para finalizar então essas três aulas, esses três blocos, vamos ver as espécies de ilicitude. Espécies de ilicitude, começando aí pela ilicitude genérica. Olha só. Chamada de ilicitude genérica porque ela está fora do tipo penal, né? Fora do tipo penal, não há nenhum elemento dentro da descrição do próprio tipo que indique algum tipo de ilicitude. Ou seja, essa é a ilicitude padrão, estándar, genérica, tá? Eu vou ter que analisar a tipicidade e aí eu vou verificar se há contrariedade ou não, né, ao ordenamento jurídico legal. Então, olha lá, o tipo penal de homicídio fala matar alguém. Não tem nenhuma outra palavra, elemento que indique algum tipo de ilicitude específica dentro do homicídio. Nós vamos ter que nos socorrer com a ideia de ilicitude genérica. Uma vez que o fato é típico, uma vez que matar alguém é típico, provavelmente, né, como nós vimos, há um indício de que também seja ilícito. Então, quando a gente fala em ilicitude genérica, né, ela está aí fora, né, fora do próprio tipo penal. É uma ilicitude do sistema. Já na ilicitude específica, o que nós verificamos? Dentro do próprio tipo penal, dentro da própria descrição do tipo, nós vamos encontrar termos, expressões que indicam o caráter ilícito do comportamento. Tá? Por que ela é chamada específica? Porque aquela terminologia colocada dentro do tipo indica uma espécie de ilicitude para aquela modalidade de crime. Então, quando nós falamos, por exemplo, na violação de correspondência, quem quiser aí abre o código 151 para analisar o texto todo, quando tem a expressão, o termo indevidamente, essa expressão indevidamente, ela já está indicando a ilicitude daquela conduta específica. O que é a violação de correspondência? Você devassar, conspurcar uma correspondência. Então, por exemplo, pega uma carta direcionada a alguém, põe o contraluz, né? Aí eu vou lá, por exemplo, com o aquecimento da cola, soltar a cola do envelope para ter acesso ao conteúdo. Ou seja, essa conduta, ela pode ser ou não indevida. Então, mas por que está lá indevidamente? Ora, se ela for indevida, né, vai caracterizar o crime. Ah, Salim, dá um exemplo dessa conduta que não seria indevida. Pais abrindo correspondência de filhos menores. A própria Constituição Federal, no artigo 226, diz que os pais devem zelar pela integridade, boa formação dos filhos. E isso dá direito aos pais a terem acesso a correspondências direcionadas a filhos menores, sem que isso caracterize o crime de violação de correspondência. O STJ, o STF já se manifestaram sobre isso. Né? Olha só, violação de segredo, expressão sem justa causa, é outra expressão que indica ilicitude específica. Olha lá, exercício arbitrário das próprias razões, salvo quando a lei permite. Quer dizer, eu só vou praticar exercício arbitrário das próprias razões, ou seja, justiça com as próprias mãos, se houver algum tipo de autorização legal. Aí não é crime. Mas se não houver, aí está indicada a ilicitude dentro do tipo penal. Então, olha só, nesses casos, nós temos aí tanto o juízo de tipicidade quanto de ilicitude dentro do mesmo momento. Porque ao analisar a tipicidade, por essas expressões estarem dentro do tipo, eu acabo avaliando a própria ilicitude. E o nome desses termos, né, indevidamente, sem justa causa,
Eles são chamados elementos normativos do tipo penal. Nós já estudamos isso lá no tipo penal. Toda vez que eu tenho um termo dentro do tipo penal aberto, assim, que demanda a interpretação do magistrado, isso é denominado elemento normativo do tipo, né? O que é indevidamente? O juiz vai ter que interpretar. Para uma situação sim, para outra situação não. Percebam? A ilicitude genérica não. Uma vez que você contrariou o ordenamento jurídico, contrariou, acabou. Aqui eu vou ter que olhar caso a caso se aquela situação específica contraria ou não o ordenamento jurídico, tá? De acordo com as peculiaridades, as nuances de cada caso. Como eu falei, né? Pai abrindo correspondência de filho menor de 18 anos, ok. Marido abrindo correspondência de mulher, hoje já tem-se uma visão, né, de que há uma independência aí do casal, né? A correspondência está dentro do âmbito aí da privacidade de cada um, tá? Legal? Então, guardem, a tipicidade genérica é aquela fora do tipo, é a geralzona que a gente tem como indício toda vez que há a tipicidade. Já a ilicitude específica, especial, é aquela que está prevista dentro da própria descrição do tipo penal, com expressões como indevidamente, justa causa, salvo quando a lei permite, e tantas outras expressões que vão indicar aí o elemento normativo do tipo, ou seja, demanda interpretação do magistrado. Bacana? E aí nós temos a ideia de ilicitude objetiva, ou seja, é a contrariedade entre o fato típico e o ordenamento jurídico, né? Tendo que aspectos pessoais, aspectos subjetivos não influenciam nessa ilicitude objetiva, e nós temos aí a ilicitude chamada subjetiva, né? Ou seja, nós vamos verificar aspectos pessoais, subjetivos, né? O problema dessa ilicitude, é por isso que ela não é adotada no Brasil, é que ela acaba se confundindo com outro elemento do crime, que é a culpabilidade. A culpabilidade é o juízo de censura, é o juízo de percepção, é o juízo de análise se aquela pessoa tinha ou não compreensão do que estava fazendo. Ou seja, é uma análise subjetiva. Por isso a ilicitude subjetiva, ela não é acolhida no Brasil, porque ela traz essa confusão, né, entre a ilicitude e a culpabilidade, que é o terceiro extrato analítico do crime, que nós vamos estudar mais adiante, tá? Beleza? E aí nós temos a ilicitude penal, tá? Nós temos a ilicitude penal. Ou seja, todo ilícito penal, ele de alguma maneira, ele está afrontando outras áreas aí do ordenamento jurídico. Só que essas áreas não deram conta da punição e chamaram o direito penal, que ele é mais severo, ele tem medidas mais severas, como a privação da liberdade, enfim, e aí ele passa a tratar daquela situação. Por isso que a ilicitude penal, ela é considerada mais grave do que outras ilicitudes, tá? É mais ou menos como se a ilicitude penal, dentro de um círculo, como eu estou mostrando o gráfico aí para vocês, ela tivesse dentro da ilicitude geral, da ilicitude de outras áreas, né? Então, por exemplo, aqui no verdinho, ó, tá a ilicitude civil, administrativa, tributária, blá, blá, blá. Só que mais severa, com critérios mais rigorosos, a ilicitude penal. Por quê, doutores? Porque o direito penal, ele só sanciona, ele só cuida dos bens jurídicos mais relevantes para a coexistência humana, né? Então daí, para que a gente diga que algo, né, que aquela conduta é um ilícito penal, ela tem que proteger bens jurídicos mais caros à convivência humana. Por isso essa ideia dos círculos concêntricos aqui, tá? A ilicitude penal, ela é mais rigorosa, ela é mais fechada, ela exige mais análise, mais cuidado para a sua aplicação, e a ilicitude geral, ela é mais branda, digamos assim.
Não dá para comparar um ilícito penal com um ilícito civil. O ilícito civil só vai demandar medidas que estão previstas no Código Civil. No máximo, obrigar o indivíduo a pagar, né? Que é quando você tem lá medidas de constrição de patrimônio, como alguém que causou dano a outra pessoa, é processada, perde a ação, é obrigado a pagar. Aí espontaneamente não paga, o que o juiz faz? Manda penhorar bens, vai lá, pega o carro, pega bens da pessoa para vender e satisfazer o crédito daquele que teve direito reconhecido, tá? Então, guardem que a ilícito penal, ela é mais grave, ela está no âmbito mais restrito do que a ilícito geral, do que a ilícito extrapenal. E a ilícito extrapenal é aquela verificada em outros âmbitos, em outros ramos do direito penal. Beleza? Meus amigos, com isso eu vou interromper por aqui, né? Então vimos aí uma parte introdutória da ilicitude, os seus aspectos gerais, e nós nos encontramos numa próxima aula. Um grande abraço a todos.